Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionária Esportes nesta terça-feira, 23 de dezembro de 2025. É uma alegria começar amanhã com você, trazendo informação, fé e inspiração para que o dia seja abençoado, cheio de reflexão e propósito. A palavra que nos inspira hoje está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O tema de hoje é: Jesus pagou uma dívida impagável por nós. Não há esforço humano, vitória no esporte ou sucesso material que possa nos redimir completamente. Somente Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, nos dando reconciliação com Deus. No esporte aprendemos que cada ponto conta. Na vida espiritual, cada sacrifício de Jesus é infinito e incomparável. Ele tomou sobre si aquilo que nós jamais poderíamos suportar. Que hoje você reflita sobre essa dádiva, sinta gratidão pelo amor de Cristo e viva com consciência de que a maior vitória já foi conquistada para nós. Quando reconhecemos esse sacrifício, nossa vida ganha direção, propósito e força para enfrentar qualquer desafio. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota e Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e... para quem tá perguntando, né, o Nilber Ferreira vai estar de volta somente em 2026, né? Ele agora tá de férias aí, vai aí curtir os seus dias de bênção. Então, em 2026 ele estará de volta com tudo aqui com a gente no Visionário Esportes. Bom, vamos comemorar, né, celebrar o aniversário de alguns grandes nomes do esporte nesse dia 23 de dezembro. Samuel Lino, atacante do Flamengo, faz aniversário hoje. Léo Fernandes, também jogador de futebol, faz aniversário. Ex-jogador de vôlei, Giba, o Giba, que já está aposentado, também faz aniversário. Jogadora de futebol, Gi Fernandes. O Jeff Schlupp, que é alemão, jogador de futebol, também faz aniversário. O Bartosz Kapustka, polonês, jogador de futebol, faz aniversário também. Luka Jovic, sérvio, jogador de futebol, também faz aniversário. Vários jogadores de futebol aqui, ó. O Vitor Boniface, nigeriano, tá aí, faz aniversário também hoje. Sekou Doumbouya, franco-guineense, né, jogador de basquete, faz aniversário. Facundo Buonanotte, argentino, jogador de futebol, também faz aniversário hoje. O Amir Williams, que é jogador de hockey, que é jogador de basquete, perdão, ele faz aniversário hoje, americano. O jogador de hockey no gelo, TJ Oshie. O inglês, jogador de rugby, Herbie Farnworth. A Tiara Campos, jogadora de softball norte-americana, e o Danny McAskill, britânico, ciclista, especialista em bike de precisão, faz aniversário. Parabéns para eles, hoje 23 de dezembro, comemorando o Niver, né? Vamos lá! Vamos agora para o placarzão, né? Poucos resultados, mas conforme está chegando perto do Natal, né? Vamos diminuindo um pouquinho os resultados, mas tem jogos acontecendo, né? Vai ter também a rodada do Boxing Day, né? Da Premier League. Por falar em Premier League, rodada 17, complemento da rodada, o Fulham venceu o Nottingham Forest por 1-0 com gol de Raul Jimenez, de pênalti. O Arsenal lidera com 39 pontos, Manchester City segundo 37, Aston Villa terceiro 36, Chelsea e Liverpool tem 29, o Sunderland é sexto com 27, Manchester United é sétimo e o Crystal Palace oitavo, 26 pontos. Pela La Liga, rodada 17, o jogo que complementa a rodada, Atlético Bilbao 1, Espanyol 2, Espanyol fazendo bela campanha aí. Bellingham fez o gol do Atlético Bilbao e ganhar do Atlético Bilbao na casa deles não é fácil. César Romero e Milan fizeram os gols do Espanyol. Barcelona lidera com 46, Real Madrid vice-líder 42, Atlético de Madrid terceiro colocado com 37, Vídea Real quarto colocado com 35, o Espanyol é quinto com 33, ó, já tá perto aí do G4, em sexto lugar o Betis com 28, sétimo Celta de Vigo e em oitavo o Atlético Bilbao, os dois com 23 pontos.
Pela Supercopa da Itália, a final aconteceu ontem e o Napoli é campeão da Supercopa da Itália, venceu o Bolonha por 2-0, 2 gols do David Neres, 2 belos gols inclusive, né? Parabéns aí ao Napoli, campeão da Supercopa da Itália. Pela Liga Portugal, rodada 15, Alverca 0, Porto 3. Borja Sainz fez 2 gols e o Varela fizeram os gols do Porto. E o Benfica venceu o Famalicão por 1-0, gol de Pavlidis. Sempre ele, né? Sempre fazendo gol Pavlidis. O Sporting, né? Acho que joga hoje, né? Então vai ter ainda um complemento da rodada no dia de hoje. Classificação, Porto 43 pontos. Líder, 8 pontos na frente do Sporting, vice-líder, que ainda joga, e o Benfica, terceiro colocado, ambos com 35. Gil Vicente é quarto com 26, Braga é quinto com 25 e o Famalicão, sexto colocado com 23 pontos. Copa das Nações Africanas, rodada 1, pelo grupo A, Mali e Zâmbia empataram em 1-1. Pelo grupo B, a África do Sul venceu Angola por 2-1 e o Egito venceu o Zimbábue com gol no finzinho, 2-1. Marmouche e o Salah, que decidiu o jogo, no final do jogo, fizeram para o Egito. O Dupe fez o gol do Zimbábue. E vamos para as notícias do futebol para você aqui, ó. Vamos às notícias dos finalistas, né? Tem bastante notícia aqui do pós, né, da final da Copa do Brasil, né? O Corinthians pretende usar parte dos 77 milhões de reais da premiação pela conquista da Copa do Brasil para pagar dívidas e tentar derrubar os transfer ban, que impede a inscrição de novos jogadores, com foco em quitar pendências com o Santos Laguna por Félix Torres e Matias Rojas em 2026, além de cortar gastos e reformular o elenco com peças mais baratas, mesmo com a vaga na Libertadores garantida. Entretanto, a CNRD manteve a proibição de registrar reforços, condicionando sua retirada a uma demonstração de mudança de postura no pagamento de dívidas. O clube precisará quitar parcelas do acordo firmado para convencer o órgão a rever a sanção. O Corinthians retornou a São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2025, recebendo torcida no aeroporto e fazendo festa reservada na Neoquímica Arena na madrugada desta segunda-feira, antes do evento oficial com a Fiel. Na manhã desta segunda-feira, o clube promoveu comemoração aberta à torcida com entrada gratuita em trio elétrico no estacionamento do estádio, reunindo milhares de corintianos sob forte calor. Os jogadores celebraram com os fãs e aproveitaram para provocar rivais com frases dirigidas a Palmeiras e Vasco durante a festa. O clima foi de festa e agradecimento à torcida após o título conquistado com a vitória por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã, garantindo também vaga na Libertadores 2026. O técnico Dorival Júnior afirmou após a conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians que sentia ter uma dívida com a torcida alvinegra por eliminações anteriores em mata-mata e que este título acabou pagando isso junto aos torcedores. Ele também desabafou sobre sua saída da seleção brasileira em 2025, dizendo que o momento foi muito pesado e que poucos estenderam a mão para apoiá-lo durante as críticas e contestações que enfrentou naquele período. Dorival explicou que, apesar das dificuldades e críticas, sentiu que precisava aceitar o convite do Corinthians para dar uma resposta a si mesmo e agradeceu aos que acreditaram em seu trabalho ao longo da campanha histórica do time. O atacante Memphis Depay celebrou o título da Copa do Brasil pelo Corinthians, lembrando que chegou ao clube desacreditado e que ninguém acreditava em nós, destacando o orgulho pelo grupo que conquistou 2 títulos em 2025, Paulistão e Copa do Brasil. Logo após o jogo no Maracanã, Memphis fez um forte desabafo contra membros da diretoria, pedindo mudanças e dizendo que quem quer o Corinthians saia do clube, cobrando mais estrutura e apoio para o time brigar por Libertadores e Brasileirão todo ano. O holandês, que marcou o gol do título, também disse que ama o clube e a torcida, mas deixou em aberto a questão da sua permanência, ressaltando que conversas sobre o futuro ainda vão acontecer. O Corinthians encerra 2025 como um dos grandes destaques do futebol nacional, conquistando 2 títulos importantes, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, mesmo sem investir em reforços ao longo do ano e em meio a uma profunda crise política e financeira, com dívida bilionária e instabilidade nos bastidores do clube. O Timão superou adversidades como impeachment de presidente, denúncias contra ex-dirigentes e o elenco mantido basicamente com a base e poucas contratações custo zero, transformando a temporada em caso
caso de superação no futebol brasileiro. A conquista da Copa do Brasil ainda garantiu vaga na Libertadores de 2026 e uma premiação histórica, oferecendo algum respiro financeiro para a continuidade do planejamento e pagamento de dívidas. Apesar disso, o clube deve manter cautela no mercado e foco em ajustes internos para 2026, numa combinação de sucesso esportivo e desafios administrativos. O meio-campista Breno Bidon, destaque do Corinthians na final da Copa do Brasil, tem interesses de clubes europeus e recebe sondagens de equipes do velho continente. Mas seu agente Fernando Brito afirmou que não há pressa para uma transferência e que o momento ideal será decidido de forma natural. Bidon tem contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2029 e multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior, tornando a saída difícil a curto prazo. E a prioridade atual é construir sua carreira no Corinthians antes de qualquer mudança. O meia de 20 anos brilhou na jogada que resultou no segundo gol do título e integra um projeto sólido dentro do clube, com apoio da diretoria e comissão técnica, deixando a definição do futuro para quando surgir a proposta ideal. O Corinthians e o Flamengo vão disputar o título da Supercopa Rei de 2026 em jogo único, que abre a temporada do futebol brasileiro marcado para o dia 24 de janeiro de 2026, após o Timão conquistar a Copa do Brasil e o Flamengo ter sido campeão do Brasileirão 2025. A CBF ainda não definiu o estádio que sediará o clássico, com Mané Garrincha em Brasília, Arena da Amazônia em Manaus e Arena Fonte Nova em Salvador em disputa para receber o jogo. E a partida promete casa cheia e grande expectativa entre as duas maiores torcidas do país. O Flamengo entra como atual vencedor da Supercopa Rei e maior campeão do torneio, enquanto o Corinthians busca o bicampeonato da competição. No Maracanã, o Vasco da Gama perdeu o título da Copa do Brasil para o Corinthians, também por erros individuais e de marcação que foram decisivos. O goleiro Léo Jardim hesitou na saída do gol no primeiro gol de Yuri Alberto, e o lateral Puma Rodrigues perdeu a posse em jogada que gerou o contra-ataque do segundo gol. O volante Barros deu um bote precipitado em Breno Bidon, facilitando a transição corintiana que terminou em assistência para o gol de Depay. E o atacante GB isolou chance clara no fim, que poderia levar a decisão para os pênaltis. Essas falhas, somadas à falta de experiência em decisões grandes, pesaram no resultado final. O técnico Fernando Diniz foi flagrado em um momento de emoção ao consolar o filho Diego na saída do Maracanã após o Vasco da Gama ficar com o vice-campeonato da Copa do Brasil 2025, abraçando-o no estacionamento do estádio enquanto o menino chorava pela derrota para o Corinthians. No gramado, o atacante Pablo Verrete também não conteve as lágrimas com o vice, desabando em emoção logo após o apito final e convertendo em choro a frustração de não conquistar o título que o clube buscava. A cena refletiu o sentimento de tristeza e entrega do grupo Cruz Maltino, que lutou até o fim no Maracanã. O Vasco da Gama anunciou a rescisão do contrato do atacante chileno Jean Davi, e com o término do vínculo já publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, nesta segunda-feira de 22. O jogador tinha contrato até junho de 2026, mas estava fora dos planos da comissão técnica de Fernando Diniz e vinha há meses sem oportunidade no time. Jean Davi chegou ao clube em agosto de 2024 por cerca de $1,5 milhão, ou 8 milhões e meio de reais na época. Disputou 15 partidas, 100 gols ou assistências, e não era relacionado desde abril de 2025, o que motivou a decisão de encerrar o vínculo antes do fim. A saída faz parte da reformulação do elenco vascaíno visando 2026, com o clube buscando reduzir a folha salarial e abrir espaço para reforços e ajustes após o vice-campeonato da Copa do Brasil. O jogo Vasco 1, Corinthians 2, final da Copa do Brasil 2025, quebrou o recorde de renda no futebol brasileiro nesta temporada, com renda bruta de cerca de 13 milhões e 200 mil reais no Maracanã, superando a final da Supercopa do Brasil, 9 milhões e 700 mil reais, como maior arrecadação do ano. O público pagante foi de 62.420 torcedores, o maior registrado na Copa do Brasil 2025, e o confronto lidera o ranking das maiores bilheterias do futebol brasileiro no ano, seguido por partidas do Flamengo e da Libertadores. Este marco financeiro reforça o impacto econômico da final entre cariocas e paulistas ao encerrar a temporada. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo, entre outros clubes. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias aqui do futebol, mais alguns clubes brasileiros aqui, ó. No Cruzeiro, o clube anunciou a saída de 3 reservas.
Bolassi, Eduardo e Gamarra, com contratos até 31 de dezembro de 2025, o que gera alívio de aproximadamente R$ 1 milhão na folha salarial para 2026, em meio ao planejamento da nova temporada sob o comando de Tite. Além disso, a Raposa aguarda a definição do futuro de Gabigol, cujo alto salário, cerca de R$ 2,5 milhões por mês, pode trazer respiro ainda maior à folha caso sua situação seja resolvida com saída ou realocação no elenco. O lateral Fagner também tem contrato que termina e pode liberar mais espaço na folha. E o clube tem movimentações em outras negociações para reforçar o time sem comprometer excessivamente os custos. O Palmeiras chegou a encaminhar a contratação do jovem atacante Yuri Alves, de 19 anos, revelação do Atlético Goianiense, por empréstimo de uma temporada com opção de compra, com planos de integrá-lo inicialmente ao sub-20 e no futuro aproveitá-lo no profissional. O negócio teve avanço nas conversas e parecia certo nos bastidores. No entanto, a negociação não será concretizada, com o clube paulista desistindo da contratação após a fase inicial de acerto. O motivo ainda não foi detalhado oficialmente, mas a transação foi barrada antes da assinatura final. Yuri fez 22 jogos pelo Atlético Goianiense em 2025 e é visto como promessa por seu drible e participação ofensiva, mas não vestirá a camisa alviverde em 2026. O Palmeiras começou uma transição na posição de goleiro para 2026, com Carlos Miguel despontando como favorito para ser o titular na próxima temporada após assumir a posição no fim de 2025 e agradar a comissão técnica e parte da torcida. Com isso, o Everton, no último ano de contrato, tende a iniciar 2026 na reserva, enquanto o experiente Marcelo Lomba ainda define sua permanência, mas já perdeu protagonismo na posição. A expectativa é de que o clube renove o setor com visão de longo prazo, apostando na boa fase e sustentabilidade salarial de Carlos Miguel como principal responsável pelo gol alviverde na temporada que se aproxima. O Palmeiras vai ao mercado atrás de um novo volante após a saída de Aníbal Moreno para o River Plate, buscando reforçar o meio-campo antes da temporada 2026, em função da carência deixada pelo argentino. Mesmo assim, a diretoria e a comissão técnica confiam em reforço caseiro, com o uruguaio Emiliano Martínez sendo considerado opção com maior adaptação ao futebol brasileiro e perspectiva de ganhar protagonismo no setor central do Verdão. A ideia é equilibrar contratação no mercado com aproveitamento interno, mantendo competitividade e sustentabilidade no elenco alviverde para 2026. O Palmeiras e o Flamengo tiveram seus treinadores incluídos entre os 10 melhores técnicos do mundo em 2025, no ranking divulgado hoje pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Abel Ferreira, do Palmeiras, ficou na 9ª posição, enquanto Felipe Luiz, do Flamengo, apareceu em 10º lugar, empatado com outro treinador, refletindo o excelente desempenho de ambos em competições nacionais e internacionais ao longo do ano. No topo da lista está Luiz Henrique, do Paris Saint-Germain, muito à frente dos demais, seguido por nomes como Enzo Maresca, do Chelsea, e Hansi Flick, do Barcelona, com votação feita por jornalistas e especialistas de mais de 120 países. A presença dos dois técnicos brasileiros destaca a força do futebol nacional no cenário mundial em 2025. No momento, Felipe Luiz é apontado por alguns setores da imprensa e ex-jogadores como uma possível opção futura para comandar o Atlético de Madrid, especialmente por sua história como ídolo do clube e pelo trabalho que vem fazendo no Flamengo. Mas não há nada oficial nem iminente, e Diego Simeone permanece sob contrato com o Atlético até 2027, sem indicação de saída imediata. Felipe está em fase de negociação para renovar com o Flamengo, com a renovação em compasso de espera e o rubro-negro já pensando em planos B e C caso não ocorra acordo, o que reforça que sua permanência no Brasil ainda é prioridade no curto prazo. Apesar da visita recente ao centro de treinamentos do Atlético de Madrid, trata-se mais de encontro e reconhecimento mútuo do que de proposta formal, e qualquer mudança para a Europa dependeria da conclusão da sua situação contratual e de interesses futuros das partes. O meia Nico de la Cruz do Flamengo recebeu sondagens de outros clubes nas últimas semanas, mas o rubro-negro não liberou o jogador para negociar e não pretende negociá-lo na janela de transferências de início de 2026, mantendo-o nos planos para a próxima temporada. De la Cruz teve pouco protagonismo em 2025 em função de problemas físicos, mas o clube acredita em sua recuperação e utilidade no elenco, especialmente após um procedimento médico no joelho que fará nas férias. Com contrato até junho de 2028,
2028, o uruguaio está sendo preparado para a pré-temporada e busca maior participação sob o comando de Filipe Luís em 2026. O atacante argentino Tati Castellanos da Lazio segue no radar do Flamengo, que estudou nos últimos meses abrir negociação com o clube italiano para contratá-lo, visando reforçar o setor ofensivo, com o nome ganhando força também por indicação do técnico Filipe Luís e interesse rubro-negro em melhorar o ataque. Apesar disso, a Lazio tem se mostrado tradicionalmente relutante em vender o jogador, chegando a afirmar que ele não está à venda, e rejeitou investidas anteriores, com os italianos impondo forte resistência a negociações diretas neste momento. Notícias de hoje indicam, no entanto, que o clube europeu pode estar aberto a negociar se receber uma proposta que agrade financeiramente e atenda às suas exigências, o que coloca a transferência como possível no futuro, caso o Flamengo apresente uma oferta atraente dentro dos valores pedidos. O argentino tem contrato com a Lazio até 2028 e o negócio ainda é visto como complexo, com ambas as partes avaliando possibilidades antes da janela de transferências de 2026. O zagueiro Vitão, do Internacional, segue como um dos nomes mais observados no mercado da bola para 2026, com Flamengo e Cruzeiro demonstrando interesse em sua contratação junto ao Colorado. O Flamengo já fez propostas pelo defensor e monitora ativamente sua situação para reforçar a zaga, mas ainda não avançou em um acordo por divergências no valor pedido pelo Inter, cerca de 10 milhões de euros. O Cruzeiro também entrou na disputa, especialmente após o staff do jogador sinalizar que ele não renovará com o Inter, o que abre espaço para uma possível transferência na próxima janela. Vitão tem contrato com o Internacional até o fim de 2026 e, além dos clubes brasileiros, sondagens da Europa também aparecem no cenário, deixando a negociação bastante observada. O Atlético Mineiro e a Nike oficializaram uma parceria que começa em 2026, com a marca norte-americana substituindo a Adidas como fornecedora de material esportivo do clube pelos próximos anos, em um acordo que vai além de uniformes e busca expandir a presença da marca e conectar torcedores, atletas e cultura atleticana. Segundo o porta-voz da Nike, a escolha do Galo se deu pelo projeto esportivo sólido e pela torcida influente, e a parceria pretende oferecer uniformes de alta performance, linhas casuais e produtos comemorativos, além de criar experiências que envolvam a comunidade atleticana. Os novos kits serão lançados ao longo de 2026, com previsão de 3 camisas por temporada, principal, segunda e terceira, e também modelos limitados para celebrar momentos históricos do clube. A expectativa é que a chegada da Nike fortaleça a marca do Atlético Mineiro nacional e internacionalmente, impulsionando vendas em lojas físicas e online, inclusive fora do Brasil. Neymar Júnior entrou em uma semana decisiva no Santos após passar por cirurgia no menisco do joelho esquerdo em Belo Horizonte, realizada nesta segunda-feira pelo médico da seleção Rodrigo Lasmar, para corrigir a lesão que o incomodava. Ele tem prazo de recuperação estimado em cerca de 1 mês, o que deve tirá-lo da pré-temporada e colocá-lo de volta aos gramados em meados de fevereiro. A intervenção surge enquanto são esperadas definições sobre a renovação de contrato com o Santos, cujo vínculo atual termina em 31 de dezembro, e a diretoria pretende acelerar as conversas após a cirurgia. O Peixe vê com otimismo a continuidade do camisa 10 até pelo menos meio de 2026, com vistas à Copa do Mundo, e a recuperação física dele será chave para o futuro e para garantir sua vaga na seleção brasileira. Vamos ver isso aí, né? O técnico Luiz Zubeldia segue ativo no Fluminense, mesmo com o fim das competições de 2025, mantendo presença no CT Carlos Castilho e participando de reuniões e decisões sobre o planejamento do elenco para 2026, incluindo a escolha de reforços e características desejadas para o time da próxima temporada. A permanência e confiança no trabalho do argentino se mantém mesmo após a mudança na presidência do clube, com a direção o consultando sobre nomes, especialmente sul-americanos, que se encaixem no seu estilo de jogo. A previsão de descanso para ele até o final do ano, mas não está descartado que Zubeldia retorne junto com o elenco já no início da pré-temporada, reforçando seu papel no projeto técnico para o Carioca e Brasileiro de 2026. O Fluminense está negociando a contratação do zagueiro Gemes, de 25 anos, que se destacou pelo Mirassol na campanha histórica do Brasileirão 2025 e virou alvo do tricolor para reforçar a defesa na temporada 2026, principalmente após as saídas de nomes experientes do setor.
Os clubes buscam acordos sobre valores e condições. O Mirassol chegou a pedir cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos, e o Flu lidera a disputa pelo jogador, vencendo concorrência inclusive do São Paulo. Informações mais recentes indicam que a negociação está bem encaminhada, com proposta aceita e acordo próximo de ser fechado, possivelmente com um contrato de 5 temporadas, tornando o Giannis um dos primeiros reforços confirmados para 2026. Vamos aguardar aí, né? O São Paulo encerra 2025 sem nenhum título e vive uma das temporadas mais frustrantes de sua história recente, marcado por eliminações precoces no Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores, e um desempenho irregular no Brasileirão, que o deixou fora da Libertadores de 2026, e com produção ofensiva entre as piores do século. O clube conviveu com uma onda de lesões que atingiu peças importantes do elenco, deixando desfalques contínuos e prejudicando sua competitividade ao longo do ano. Além disso, o tricolor se viu envolvido em escândalos extracampo, como o esquema de exploração clandestina de camarotes no Morumbi, que levou diretores a se afastarem e enfrenta investigações policiais por possível desvio de recursos, aprofundando a crise institucional. A soma de problemas físicos, administrativos e extracampo deixa claro que 2025 foi um ano a ser esquecido pela torcida, com desafios altos para a reconstrução em 2026. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar supostos desvios de dinheiro em negociações de venda de jogadores do São Paulo, com a investigação apontando que deveriam ir para os cofres do time. A apuração, que corre sob segredo de justiça, já teve quebra de sigilos bancários autorizada pela Justiça, envolve nomes de intermediários e é conduzida pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. O São Paulo diz não ter sido oficialmente notificado e afirma desconhecer a investigação, colocando-se à disposição para esclarecimentos. O caso se soma a outras controvérsias administrativas recentes no clube, em meio ao extenso debate sobre vendas de atletas e gestão financeira. O Botafogo oficializou nesta segunda-feira a contratação do técnico argentino Martín Anselmi, ex-Porto, com contrato válido por 2 temporadas até o fim de 2027, assumindo o lugar deixado por David Ancelotti. Anselmi, de 40 anos, estava livre no mercado desde sua saída do Porto após participação frustrante no Mundial de Clubes e chega acompanhado de sua comissão técnica para iniciar a pré-temporada em janeiro. O clube acelerou as negociações para estruturar o comando antes da temporada de 2026, que inclui Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Anselmo é conhecido por um estilo ofensivo e vive o seu primeiro grande desafio no futebol brasileiro como treinador principal. O Grêmio acertou um novo empréstimo do centroavante uruguaio Matias Arezzo ao Peñarol do Uruguai, após negociações avançadas entre as partes para estender a parceria iniciada em 2025. O atacante, que já vinha atuando pelo clube uruguaio e teve bom desempenho no Clausura, seguirá no Peñarol na temporada 2026, com um acordo incluindo compensação financeira ao tricolor e cláusulas que podem levar à compra definitiva do jogador. Arezzo, de 23 anos, pertence ao Grêmio até 2028, mas não vinha sendo aproveitado de forma consistente no elenco gaúcho. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias de outros clubes brasileiros, além de notícias do futebol internacional. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias do futebol aqui para você. O Coritiba já mapeia o mercado em busca de reforços pontuais para a temporada 2026, com o departamento de futebol e o técnico alinhados em 2 prioridades claras: a contratação de um centroavante de peso e de um lateral esquerdo com status de titular para fortalecer o elenco. A busca pelo atacante tem enfrentado dificuldades por conta do teto salarial, com nomes como Verratti, Tiquinho Soares e Eduardo Sacha sendo consultados, mas sem avanço concreto até o momento. Na lateral, a saída de Zeca intensificou a necessidade de uma opção definitiva para a posição. O clube pretende agir com cautela para não comprometer o orçamento, mas garantir reforços que elevem o nível do time na próxima temporada. O Sport confirmou o acerto com o técnico Roger Silva para a temporada 2026. E o treinador de 40 anos mostrou muita motivação e otimismo em sua primeira fala após aceitar o desafio, dizendo: "Pode anotar aí, vamos fazer acontecer", ao comentar a confiança no projeto, mesmo ciente das dificuldades financeiras que o clube atravessa. Roger retorna ao Leão da Ilha, onde foi campeão da Copa do Brasil como jogador, e chega para comandar o time na Série B, após o Sport
pagar a multa rescisória ao Londrina para garantir sua liberação. Ele será apresentado nos próximos dias e inicia a preparação para o ano que vem com foco no retorno à elite. O Red Bull Bragantino acertou a contratação do meia uruguaio Ignacio Sosa, de 22 anos, e chega do Peñarol para reforçar o meio-campo na temporada 2026, com apresentação prevista ao técnico Wagner Mancini no dia 2 de janeiro, quando o elenco volta aos treinos. Sosa, que foi campeão mundial sub-20 pelo Uruguai e teve mais de 45 jogos pelo clube uruguaio em 2025, busca adaptação ao futebol brasileiro e se junta a outros uruguaios no Massa Bruta para a próxima temporada. O anúncio oficial da contratação deve ocorrer nos próximos dias. Uma mulher de 30 anos registrou boletim de ocorrência no Rio de Janeiro, acusando o atacante Gustavo Pajé do Vila Nova de agressão física em um bar na Ilha do Governador na madrugada de domingo, dia 21, alegando que teria levado socos e chutes após uma discussão e precisou ser hospitalizada com ferimentos no rosto. Pajé, que está de férias, nega as acusações e afirma não conhecer a mulher, segundo sua defesa, que questiona relatos e contestações nas redes sociais. Um termo circunstanciado de ocorrência foi registrado na 37ª Delegacia de Polícia e o caso segue em apuração pelas autoridades locais, com possíveis imagens de segurança sendo analisadas. Vamos ao futebol internacional aqui. A torcida do Real Betis da Espanha promoveu mais uma vez a tradicional ação natalina em seu estádio, jogando milhares de bichos de pelúcia no gramado durante o último jogo em casa antes do Natal, para serem recolhidos e doados a crianças carentes e instituições sociais nas semanas de fim de ano. A iniciativa, que já virou costume anual no clube de Sevilha, teve novamente grande participação dos torcedores, reforçando o compromisso com a solidariedade e o espírito festivo no futebol europeu. É bem legal as imagens desse momento lá no estádio do Betis. O atacante brasileiro Endrick assinou contrato de empréstimo com o Lyon até o fim da temporada europeia 2025-2026, saindo do Real Madrid em busca de mais minutos em campo e protagonismo na Ligue 1. O empréstimo de 6 meses não prevê opção de compra e ele deve se apresentar ao clube francês no dia 1º de janeiro, já podendo estrear logo na primeira rodada após a abertura da janela de inverno. Endrick usará a camisa 9 e chega para reforçar o ataque do Lyon, que disputa também a Europa League, com o objetivo de acelerar seu desenvolvimento e fortalecer sua candidatura à seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2026. O atacante Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, se envolveu em polêmica na vitória por 2-0 sobre o Borussia Mönchengladbach, ficando visivelmente irritado ao ser substituído aos 60 minutos, jogando uma garrafa de água no chão e tentando ir direto para o vestiário. O diretor esportivo Sebastian Kehl o impediu e o aconselhou a sentar lá, após um diálogo em que Kehl afirmou que a troca era justificada e que jogadores devem aceitar as decisões do técnico. O clube anunciou que uma multa será aplicada ao atacante pela reação emocional, gerando debate sobre disciplina interna no Dortmund. O ídolo inglês Wayne Rooney apontou o meio-campista Declan Rice do Arsenal como futuro capitão da seleção da Inglaterra, destacando sua entrega, liderança em campo e papel fundamental na campanha do Arsenal na atual temporada da Premier League. Rooney afirmou que Rice é o nome ideal para substituir Harry Kane na braçadeira dos Three Lions quando este encerrar a carreira internacional, chamando o volante de absolutamente incrível pela forma como atua em todas as áreas do jogo. Rice já vestiu a braçadeira em algumas oportunidades pela Inglaterra e segue como peça-chave dos Gunners e da seleção inglesa. O goleiro Marc-André ter Stegen, atualmente no Barcelona e sem sequência de titularidade, pode ganhar uma oportunidade de ouro na Premier League, com o interesse do Aston Villa discutindo para a janela de janeiro, numa tentativa de garantir mais jogos e fortalecer sua vaga como titular da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026, diante da forte concorrência interna em Barcelona e pouco tempo de jogo nesta temporada. Se confirmada, a transferência colocaria o experiente goleiro alemão em destaque no futebol inglês e abriria espaço para vitrine internacional no momento decisivo antes do Mundial. O técnico Pep Guardiola do Manchester City enviou um recado firme aos seus jogadores antes das festas de fim de ano, avisando que todos foram pesados antes do Natal e que ele estará presente no dia 25 para checar se algum atleta voltou acima do peso.
Guardiola deixou claro que quem engordar mais de 3 quilos durante o período de folga não será relacionado e ficará em Manchester, sem viajar para o jogo contra o Nottingham Forest no dia 27 de dezembro, reforçando a disciplina física e o foco na sequência da Premier League 2025-2026. Então, Peru, Chester, tem que ficar para trás lá para os jogadores do Manchester City. O atacante Alexander Isak, do Liverpool, foi submetido à cirurgia nesta segunda-feira após sofrer uma fratura na fíbula e lesão no tornozelo durante a vitória por 2-1 sobre o Tottenham na Premier League, quando marcou o gol de abertura e se lesionou em um lance com o defensor Mickey van de Ven, segundo o clube. O Liverpool confirmou que a operação foi bem sucedida, mas não divulgou o prazo de retorno, com o jogador de 26 anos provavelmente fora por vários meses enquanto se recupera no centro de treinamento do clube. A lesão representa um desfalque importante para os Reds no meio da temporada, ampliando os desafios ofensivos da equipe inglesa. O atacante alemão Niklas Füllkrug está a caminho do Milan em um acordo de empréstimo com o West Ham até o fim da temporada 2025-2026, com os rossoneri cobrindo o salário e opção de compra ao término do contrato, segundo o jornalista Fabrizio Romano, negócio que deve ser oficializado após exames médicos. No caso de Joshua Zirkzee, do Manchester United, há forte interesse da Roma para sua contratação na janela de janeiro, mas as negociações ainda estão sem desfecho e podem esbarrar em valores e termos entre os clubes. Assim, o Milan foca em trazer Füllkrug como reforço imediato, enquanto a Roma segue de olho em Zirkzee para reforçar o ataque. A Série A italiana oficializou o cancelamento do jogo entre Milan e Como, que estava agendado para 8 de fevereiro em Perth, na Austrália, em uma tentativa histórica de realizar uma partida de campeonato europeu fora do continente, após imposições de última hora da Asian Football Confederation, relacionadas à autorização do evento, incluindo questões sobre arbitragem e condições burocráticas que tornaram inviável o cumprimento do acordo. O encontro, que tinha sido aprovado por clubes, Federação Italiana e UEFA, foi considerado financeiramente arriscado e logisticamente impraticável diante das exigências finais, levando a Série A italiana e o governo da Austrália Ocidental a abandonarem o plano, lamentando a perda de uma oportunidade de internacionalização do futebol italiano. O local alternativo e a nova data da partida ainda não foram definidos, já que o San Siro estará ocupado pela cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Milão Cortina, obrigando a Liga a reorganizar o calendário. O meia japonês Takumi Minamino, do Mônaco, sofreu uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior, ou LCA, do joelho esquerdo durante a vitória do clube da Copa da França e foi submetido a exames que confirmaram a lesão, o que encerra sua temporada imediatamente e iniciará uma longa recuperação de 6 a 9 meses. O jogador de 30 anos e peça importante da seleção do Japão deve perder o Mundial de 2026, já que a lesão ocorre a menos de 6 meses da competição e dificulta qualquer retorno a tempo. Minamino havia sido titular regular pelo Mônaco nesta temporada e é referência ofensiva do Samurai Blue. No documentário 1995, No Tempo dos Bad Boys, Romário revelou que antes de fechar com o Flamengo para a temporada de 1995, dirigentes do Vasco da Gama, incluindo Eurico Miranda, tentaram interferir para convencê-lo a ir para São Januário, chegando a ligar para o jogador e conversar com o Barcelona, clube que o liberaria. Romário contou que, apesar da amizade e da investida vascaína, sua negociação com o Flamengo já estava adiantada e ele decidiu se comprometer com o rubro-negro no ano do centenário, marcando época no futebol brasileiro. O meia Rafinha Alcântara anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 32 anos, publicando um vídeo nas redes sociais em que diz: "Obrigado, futebol, por me fazer quem sou. Até sempre." Encerrando sua carreira marcada por passagens por grandes clubes europeus e pela conquista da medalha de ouro olímpica em 2026. O brasileiro explicou que uma grave lesão no joelho, sofrida há mais de um ano, o impede de voltar a competir em alto nível, e a decisão de pendurar as chuteiras foi difícil, mas motivada pelas limitações físicas atuais. Formado na La Masia, Rafinha atuou por Barcelona, Inter de Milão, Celta de Vigo, PSG e Real Sociedad, encerrando sua trajetória como jogador técnico e respeitado do futebol mundial.
A Uber foi anunciada como a nova patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo de 2026, em acordo fechado com a CBF, que vai colocar a marca ao lado da equipe canarinho durante o Mundial no Canadá, Estados Unidos e México, ao lado de parceiros como Nike, Guaraná, Antártica, Vivo, Itaú, CIMED e outros. A parceria com a empresa de mobilidade privada promete ativação da marca e ações especiais para os fãs e torcedores, aumentando a visibilidade e criando experiências ligadas ao time nas semanas que antecedem e durante o torneio. Além da Uber, o iFood também fechou acordo com a CBF como patrocinador das seleções masculina, feminina e de base. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias dos outros esportes, incluindo NFL, NBA, NBB, vôlei, entre outros. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionário Esportes. Vamos agora para as notícias dos outros esportes aqui para você. No Sunday Night Football da NFL, o New England Patriots venceu o Baltimore Ravens por 28-24 fora de casa, em partida marcada por viradas e defesa ajustada na etapa final. Com o resultado, os Patriots garantiram vaga nos playoffs pela primeira vez em 4 anos, encerrando a longa espera da franquia por retorno após temporada. A vitória contou com grande desempenho do ataque aéreo de New England e defesa que segurou o avanço final dos Ravens nos minutos decisivos. Com o triunfo, os Patriots entram com confiança na fase mata-mata da temporada 2025-2026 da NFL. No jogo da NFL entre Pittsburgh Steelers e Detroit Lions pela semana 16, o wide receiver DK Metcalf se envolveu em uma altercação com o torcedor dos Lions na arquibancada, chegando a tentar desferir um soco no homem durante o segundo quarto da partida em Ford Field, em Detroit, flagrado pelas câmeras de TV. A liga está revisando o caso e, embora os árbitros não tenham visto a cena e Metcalf tenha permanecido em campo, a NFL já anunciou suspensão de 2 partidas por conduta detrimental, por ter confrontado fisicamente um fã, com o jogador podendo apelar da punição. A confusão ocorreu em meio à vitória por 29-24 dos Steelers, que agora enfrenta desdobramentos extracampo após esse incidente. Na NBA, o Sacramento Kings venceu o Houston Rockets por 125-124, em jogo decidido na prorrogação neste domingo. O grande destaque da partida foi DeMar DeRozan, que comandou os Kings com 27 pontos e 9 assistências, sendo decisivo nos momentos finais do tempo extra. A partida foi equilibrada do início ao fim, com trocas constantes de liderança e forte intensidade defensiva. Com a vitória, Sacramento segue firme na briga por posições mais altas na Conferência Oeste. O astro LeBron James, aos 40 anos, afirmou que preferiria estar em casa com a família no Natal do que disputar a tradicional rodada de Natal da NBA, mesmo reconhecendo a honra de jogar pelo 20º Christmas Day em sua carreira com o Los Angeles Lakers. Ele disse que gostaria de passar o dia inteiro no sofá com a família, mas que entende que seu número foi chamado e precisa entrar em quadra, repetindo o sentimento que já manifestou em anos anteriores sobre o feriado. A declaração veio antes da partida dos Lakers contra o Houston Rockets no dia 25, destacando o desafio de conciliar tradição da liga com vida pessoal. NBA e FIBA anunciaram que em janeiro iniciarão conversas oficiais com clubes europeus e investidores para criar uma nova liga pan-europeia de basquete, com a expectativa de unir forças e estruturar um campeonato de elite que possa coexistir com as ligas nacionais. O acordo preliminar prevê que NBA e FIBA trabalharão juntas no projeto, com discussões sobre formato, calendário e modelo de negócios a partir do início de 2026. A iniciativa busca elevar o nível competitivo do basquete europeu e aproximar ainda mais o esporte entre continentes, criando uma competição regular envolvendo os principais clubes europeus. A proposta, ainda em fase inicial, tem potencial de transformar o cenário do basquete global. No NBB, Novo Basquete Brasil, o Bauru venceu o Rio Claro por 84-68 em partida disputada neste domingo. O grande destaque do jogo foi o pivô Andrezão, que teve a atuação dominante. Aliás, essa partida foi disputada ontem, segunda-feira, tá? O grande destaque do jogo foi o pivô Andrezão, que teve a atuação dominante com 28 pontos e 9 rebotes, comandando o time bauruense dos dois lados da quadra. A equipe controlou o placar desde o início e ampliou a vantagem no segundo tempo. Com o resultado, o Bauru segue firme na briga pelas primeiras posições da competição.
Na Superliga Feminina de Vôlei, o Praia Clube venceu o Tijuca por 3-0 fora de casa, com parciais de 25-21, 25-19 e 25-17, mantendo regularidade ao longo da partida e controle das ações. Em outro confronto desta segunda, o Osasco também fez 3-0 sobre o SESI Bauru, com parciais de 25-21, 25-18 e 25-21, em duelo equilibrado, mas decidido nos momentos finais de cada set. Com os resultados, Praia Clube e Osasco seguem firmes na parte de cima da tabela, confirmando o favoritismo na competição. Foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa Brasil de Vôlei Masculino 2026, que reunirá os 8 melhores do primeiro turno da Superliga Masculina em jogos únicos com mando dos mais bem colocados. Os duelos programados são Vôlei Renata, primeiro colocado, contra SESI Bauru, oitavo colocado. Sada Cruzeiro, segundo, contra Guarulhos, sétimo colocado. Praia Clube, terceiro, contra Suzano, sexto. E Minas, também, contra o Goiás, quarto e quinto colocado, respectivamente. Todos com vagas na semifinal em jogo. A competição começa no final de janeiro de 2026, com o título garantindo a entrada na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes. Na Copa do Mundo de Esqui Alpino, slalom masculino em Alta Badia, na Itália, o norueguês Atle Lee McGrath venceu a prova com tempo combinado de 1 minuto 44 segundos e 50 centésimos, superando o francês Clement Noel e o suíço Lot Melar no pódio. O brasileiro Lucas Pinheiro Braten terminou em quinto lugar, após recuperação da segunda descida, ficando a 0,64 segundos do campeão e mantendo boa sequência de resultados na temporada. Braten já havia conquistado medalha de prata no slalom gigante no domingo, reforçando seu momento no circuito e elevando expectativas para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. O resultado de McGrath marca sua quarta vitória na temporada, consolidando entre os líderes da especialidade. Rodrigo Cocha, Big Rider brasileiro e ex-recordista mundial de maior onda surfada, pegou uma bomba monstruosa em Nazaré, Portugal, que está gerando grande expectativa de bater o recorde mundial absoluto de onda surfada, estimada entre 27 e 28 metros no último swell. A marca oficial a ser superada é 26 metros e 21 centímetros, estabelecida pelo alemão Sebastian Steutner em 2020. E as imagens e medições estão sendo analisadas para confirmação. Coxa já deteve o recorde com uma onda de 24 metros e 38 centímetros em Nazaré em 2017, reconhecida pela World Surf League e pelo Guinness Book World Records, e agora pode reconquistar o topo do Big Wave Surfing, onda maior surfada, né? O feito ainda depende de validação técnica por entidades oficiais, mas reacende o debate sobre os limites humanos e das ondas gigantes no surf. No boxe, Jake Paul foi duramente nocauteado por Anthony Joshua em Miami, sofrendo 2 fraturas na mandíbula e passando por cirurgia com inserção de placas de titânio e remoção de alguns dentes, ficando limitado à dieta líquida enquanto se recupera. Mesmo após a derrota no 6º round, Paul viralizou nas redes sociais ao posar em seu jato particular, cercado por pilhas de dinheiro e várias armas, celebrando os ganhos da luta, com posts em tom de sonho americano e ostentação de riqueza. Relatos indicam que ele teria movimentado ganhos bilionários em dólar com o evento, compartilhando a foto com os seguidores e atraindo atenção pelo contraste entre a imagem de luxo e sua condição física. Paul reafirmou sua intenção de continuar no boxe após a recuperação, mirando futuros duelos e mantendo forte presença nas redes sociais. O boxeador Esquiva Falcão, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, sofreu um grave acidente de carro na manhã desta segunda-feira, dia 22, na Rodovia do Sol S060, no Espírito Santo, ao perder o controle de seu veículo e capotar às margens da pista. Nas redes sociais, o atleta tranquilizou fãs e familiares ao afirmar que não sofreu ferimentos, saiu praticamente ileso com apenas arranhões leves e agradeceu por livramento de Deus. O carro ficou com perda total após o impacto, e Falcão relatou que o veículo, uma Mercedes-Benz C180, não tinha seguro no momento do acidente. O capixaba de 36 anos estava a caminho da academia quando ocorreu o capotamento por volta das 6 horas da manhã e compartilhou imagens do carro danificado em suas postagens.
Na Fórmula 1, o feedback positivo de Gabriel Bortoleto, brasileiro, e do alemão Nico Hülkenberg aumentou o otimismo da Audi para a temporada de 2026, ano de estreia oficial da montadora como equipe de fábrica. Os pilotos destacaram que o conceito inicial do carro é equilibrado, previsível e agradável de pilotar, mesmo ainda em fase de desenvolvimento. A Audi vê as avaliações como sinal de que a direção técnica está correta diante do novo regulamento da categoria. A parceria entre a juventude de Bortoleto e a experiência de Hülkenberg também tem sido considerada estratégica para o crescimento do projeto. Internamente, a equipe trata 2026 como um ano de construção sólida, mas com expectativas crescentes de competitividade desde o início. Na Fórmula 1, a FIA reformulou parte do regulamento de motores para 2026, com o objetivo de impedir que equipes explorem brechas e áreas cinzentas das novas regras, especialmente no ano de grande mudança técnica, com motores híbridos 50-50 e combustíveis sustentáveis. O foco da revisão foi eliminar potenciais truques de interpretação, como métodos indiretos de infligir desempenho via medidor de fluxo de combustível, agora padronizado e com limite estrito de energia de 3.000 MJ por hora. Rumores de bastidores indicam que Mercedes e Red Bull Powertrains teriam encontrado uma maneira de contornar o limite de compressão do motor, gerando vantagem técnica e impulso para as mudanças. A FIA deixou claro que não tolerará soluções que tirem vantagem fora da intenção das regras, reforçando a vigilância e fechamento de lacunas antes da estreia do novo regulamento. O movimento busca manter o equilíbrio competitivo e evitar um domínio exagerado de um fabricante logo na nova era dos motores da Fórmula 1. A IndyCar estuda um novo motor para manter a Honda na categoria e atrair novas montadoras no futuro. O plano prevê a evolução do sistema híbrido, com regras mais simples e custos reduzidos. A redução de despesas é vista como ponto-chave para convencer fabricantes a entrar na série. A categoria busca equilibrar tecnologia, competitividade e sustentabilidade financeira. Conversas com possíveis interessados já acontecem, mas ainda sem acordos fechados. A permanência da Honda é tratada como estratégica para a estabilidade do grid. O piloto brasileiro Miguel Costa, prestes a completar 17 anos, acertou com a equipe RPM para disputar a temporada 2026 da Fórmula Regional Europeia, tornando-se o primeiro brasileiro confirmado no grid da categoria para o próximo ano, após correr em 2025 na Fórmula 4 espanhola. Pelo mesmo time, ele também irá competir na Fórmula Regional do Oriente Médio, no início da temporada, programada com etapas em pistas como Yas Marina, em Abu Dhabi, antes de seguir para a Europa. Costa destaca estar orgulhoso e animado para o próximo passo na carreira nos monopostos. Vamos para o rápido intervalo, já voltaremos com notícias do tênis e também a agenda esportiva do dia. Tem outros esportes também. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para as últimas notícias dos outros esportes, já tem a agenda esportiva do dia, hein? O Rio Open confirmou a terceira edição do Wheelchair Tennis Elite, torneio de tênis em cadeira de rodas, que será disputado entre 19 e 21 de fevereiro de 2026 no Jockey Clube Brasileiro, integrando a programação do maior torneio de tênis da América do Sul. A competição reunirá atletas da elite mundial da modalidade em semifinais, final de simples e exibição de duplas, com line-up oficial a ser divulgado em breve. O evento reafirma o compromisso do Rio Open com diversidade, acessibilidade e inclusão, contando novamente com o apoio da ALUS e estrutura acessível em todo o complexo. O tenista brasileiro João Fonseca e o espanhol número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, foram confirmados para uma partida de exibição no Allianz Parque em São Paulo, em dezembro de 2026. Parte do evento, chamado São Paulo Super Match. A revanche entre os dois acontece após um duelo amistoso recente em Miami, vencido por Alcaraz. Fonseca destacou a emoção de jogar em casa diante da torcida brasileira. A pré-venda de ingressos começa em 23 de dezembro para clientes parceiros, com venda geral a partir de 24 de dezembro, e valores variam conforme setor. Será a primeira vez que o Allianz Parque recebe uma partida de tênis em formato de exibição, marcando um grande espetáculo para o público local. 12 de dezembro de 2026. Isso aí. A Confederação Brasileira de Ginástica anunciou a convocação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica para a temporada 2026, incluindo as vagas no individual e no conjunto.
Entre os principais nomes estão Bárbara Domingos, Giovana Santos e Maria Eduarda Alexandre nas provas individuais, enquanto o conjunto nacional reforça o grupo com o retorno de Vitória Borges após recuperação de lesão e manterá a base que brilhou em 2025. A lista segue o ciclo pós-mundial de 2025, quando o Brasil alcançou resultados históricos na modalidade, incluindo pódios em competições importantes, e prepara o time para desafios internacionais no próximo ano. No MT Skate Pro em Cuiabá, no Mato Grosso, etapa do circuito brasileiro profissional de skate street, o paulista Wallace Gabriel brilhou com manobras de alto nível e muita atitude, vencendo a final da categoria masculino street e se consagrando também campeão do circuito 2025. O evento, que marcou o encerramento da temporada nacional e a inauguração da nova skate park no Parque Novo Mato Grosso, teve transmissão ao vivo pela Time Brasil TV e reafirmou o crescimento do skate no país. E chegamos à agenda esportiva do dia, deste dia 23 de dezembro de 2025. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Copa Africana de Nações, 9h30 da manhã tem Congo e Benin. Transmissão no YouTube da Esporte na Band, band.com.br e Bandplay. Meio-dia tem Senegal e Botsuana. YouTube Esporte na Band, band.com.br, Bandplay e Band Sports. 2h30 da tarde tem Nigéria e Tanzânia. YouTube Esporte na Band, band.com.br, Bandplay e Band Sports. E 5 horas tem Tunísia e Uganda. YouTube Esporte na Band, band.com.br, Bandplay e Band Sports. Futebol inglês, Copa da Liga Inglesa, 5 da tarde tem Arsenal e Crystal Palace, transmissão da ESPN. 15 para as 4 da tarde vai ter Taça de Portugal, Caldas e Braga, transmissão na N Sports. 15 para 6 tem Campeonato Português com Vitória de Guimarães e Sporting, transmissão no canal do YouTube da ESPN Brasil. 3h15, Champions League Asiática na Elite, Al Ittihad e Nassaf, transmissão da ESPN 4. Basquete, 4h30 da tarde tem Euroliga Masculina com Paris e Estrela Vermelha, transmissão no X Sports. 7 da noite tem NBB, Minas e Flamengo, transmissão na ESPN 2. 7h30 tem Paulistano e Corinthians, transmissão na X Sports. No mesmo horário tem União Corinthians e Unifacisa, canal do YouTube da NBB e Rede Ita de Campina Grande. 8 da noite tem Cruzeiro e Vasco, transmissão do canal do YouTube do NBB. 8h15 tem Brasília e Pato Basquete, transmissão no YouTube do NBB. 10 da noite tem NBA com Dallas Mavericks e Denver Nuggets, transmissão no Prime Video. 00:30 tem Los Angeles Clippers e Houston Rockets, também transmissão no Prime Video. Tem hockey, NHL, 10 horas da noite tem Minnesota Wild e Nashville Predators, transmissão na ESPN 2. Futebol americano universitário, 4 da tarde, NCAA, Louisville e Toledo, transmissão na ESPN 3. 7h30 da noite tem Southern Mississippi e Western Kentucky, ESPN 3 também. E 11 da noite tem Ohio e UNLV, ESPN 3. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter contado com a sua companhia, sua audiência e sua sintonia neste dia de reflexão, fé e inspiração. A palavra que nos acompanhou hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje refletimos sobre o maior sacrifício já realizado, Jesus pagando uma dívida impagável por nós. Nada do que fazemos poderia nos reconciliar com Deus. Somente Ele tomou sobre si o peso do pecado humano e nos deu a oportunidade de vida eterna. Quando reconhecemos esse ato de amor, cada desafio, cada vitória e cada aprendizado na vida e no esporte passa a ter um novo sentido. Vivemos não apenas para nós mesmos, mas para honrar aquele que nos resgatou. Que você termine esse dia com gratidão, consciência da bênção recebida e confiança de que, com Cristo, todo peso se torna leve e toda dificuldade tem propósito. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde e também acompanhar o Visionário Esportes pelas suas plataformas digitais favoritas: Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music.
O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado com fé, gratidão e a certeza do amor de Cristo em cada passo. Se Deus quiser, amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos novamente. Até lá!